Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, este lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende, ouve e conhece um pouco mais do Ministério Fiel, das nossas atividades, daquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. E hoje vai ser sobre o dia a dia, realmente, do Ministério Fiel. Estamos com convidados excelentíssimos, pessoas da qual eu posso dizer que eu amo e tenho contato diário, que é o senhor João Vitor Gonçalves e doutor Pedro Felipe. Isso aí. Está conosco aqui. Esses são os meninos do marketing. Se vocês podem dizer que o Ministério Fiel trabalha com marketing gigantesco, cabe aqui nessa mesa. Exatamente. Cabe todos Duas nós. pessoas. Exatamente, todas as pessoas que trabalham efetivamente no marketing. Hoje, a gente tem, na verdade, estamos agregando mais pessoas, graças a Deus. Temos crescido a equipe. Mas esses dois caras são os caras principais aí nos últimos anos já atuando com o Ministério Fiel. A gente vai conversar um pouco para conhecer, entender um pouco mais do trabalho do Ministério Fiel na parte de marketing. E muito obrigado pelo tempo de vocês aí, por parar um pouco do trabalho lá em cima, deixar o pessoal estagiário trabalhando e vir aqui para a gente poder conversar. Vini, por favor, faça as grandes honrarias aos nossos queridos convidados. Nós temos aqui diante de nós o Dr. João Gonçalves. Ele é formado em administração pela Unip e é pós-graduando em BI, análise de dados e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do Ministério Fiel Podcast. E temos também aqui o Pedro Siqueira Lemes, que é graduando em administração pelo Instituto Federal de Jacareí. Pedrão, seja muito bem-vindo também ao nosso episódio. Muito obrigado. Boa. Pessoal, a primeira pergunta é a seguinte: fazer marketing é pecado? Ou quando é pecado fazer marketing? Uau! Você começa, eu começo? Diz aí, Pedro. A resposta mais simples, não é pecado, né? Boa. Não é pecado. Mas a maneira que você aplica ele, eu acredito que pode ser um pecado, né? Eu vejo muito assim, a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, o marketing ele é muito agressivo em muitas esferas, vamos dizer assim. Né? E, como o Pedro falou, é muito da forma como ele é aplicado. Você vê muitas vezes o marketing sendo usado para poder despertar nas pessoas sensações e para que elas tenham um senso de realização num produto ou num serviço. O que eu quero dizer com isso? O marketing, muitas vezes, ele é usado para poder levar as pessoas a acreditarem que aquele produto ou aquele serviço vai suprir tudo que elas precisam, vai resolver todos os problemas da vida dela, ou promete algo muito além do que é possível alcançar. E as pessoas colocam o sentido delas naquilo ali que ela está comprando, no que ela está usando. E a gente sabe que muitas empresas sabem disso. E elas usam isso, elas usam esses desejos do coração, né? E da mente das pessoas para poder convencer elas de gastar muito além do que elas deveriam gastar. E como que o marketing não é pecado, né? Se tem todo esse lado negativo. Se você conhece essas estratégias, vamos dizer assim, para poder alcançar pessoas que realmente vão ser beneficiadas pelo que você está produzindo, aí você está fazendo uma coisa boa, você está atendendo o que aquela pessoa precisa. Então, se você trabalha, por exemplo, vendendo pão, você sabe que é uma coisa que a pessoa precisa todo dia ali. Você não está pecando quando você está divulgando o trabalho que você está fazendo. Quando você está realmente promovendo uma coisa boa que você está produzindo, você está vendendo e é algo justo. Por isso, para mim, o marketing começa a se tornar pecado a partir do momento em que você começa a usar estratégias para poder enganar as pessoas e não para poder realmente promover de forma justa aquilo que você está fazendo, aquilo que você está comercializando. E esse engano, João, pelo menos onde eu vejo, ele não está somente em dizer para a pessoa que aquilo vai suprir ela e tudo mais, mas eu consigo perceber muito no marketing, às vezes, quando ele é feito dessa maneira errada, é que ele acaba dizendo para a pessoa a própria necessidade dela, que às vezes ela não tem, né? Ele não tenta simplesmente vender o produto, ele tenta criar uma necessidade, né? Mostrá-lo, ludibriar a pessoa, né? Que ela precisa muito daquilo, quando na verdade ela nem precisa, né? Ou ele pode ser arrogante também, né? Eu posso dizer que este aqui é o melhor comentário bíblico existente na face da Terra e você só vai encontrar na Editora Fiel. Se você comprar de outro, você está comprando um produto inferior ao nosso. E dentro desse parâmetro, desse aspecto, o Pedrão é quem... Se você mandar mensagem de retorno para os nossos e-mail marketing, se você mandar mensagem para o nosso contato, vai para uma pessoa específica, mas também vai
para o Pedro. Né? E a minha pergunta, Pedrão, é quais são as maiores devolutivas que a gente tem nos e-mails da Fiel quando a gente faz algum tipo de e-mail de venda ou divulgação de conferência? Quais são as suas... Como você está mais próximo das pessoas que estão falando conosco, pedindo algum tipo de feedback, pedindo ajuda, o que você sente do nosso público, né, da nossa comunidade, quando você recebe esses e-mails? A gente recebe bastante quando não é a pessoa pedindo você pode me dar esse livro, você pode me dar cupom de desconto, isso, aquilo. Mas a gente recebe bastante elogio também pelo trabalho que a gente tem feito. Recentemente a gente começou a divulgar mais os nossos artigos via e-mail. A gente tem recebido bastante agradecimento das pessoas, né? Falando que determinado artigo mudou a vida dela ou ajudou a melhorar a vida dela naquele dia. A gente recebe bastante também gente pedindo oração, né? Em um determinado tema. Se a gente envia algum livro sobre casamento, a pessoa já aproveita aquele momento para também pedir oração em relação à vida dela, ao casamento dela, né? Mas a Fiel recebe bastante... É muito bom trabalhar na Fiel para a gente ter essa noção de quanto o nosso trabalho é importante, quanto realmente o marketing que a gente faz de levar, né, boa teologia para as pessoas é importante, e a gente vê de perto ali as coisas acontecendo. A pessoa falando que realmente um artigo melhorou a vida dela, ajudou ela a tomar uma atitude boa, tomar uma decisão positiva, né? Então, o bom de trabalhar ali, como você falou, respondendo as pessoas, recebendo esse feedback direto das pessoas, é saber, né, mostrar a nossa responsabilidade enquanto Ministério Fiel, né, de nos lembrar que o nosso trabalho precisa ser feito para a glória de Deus, né, trabalhando o marketing da maneira que não seja pecado, né, e é isso, ver a transformação na vida das pessoas. Acho que é uma das principais devolutivas que a gente recebe essa, das pessoas elogiando, agradecendo o trabalho da Fiel, né? Claro que tem bastante gente reclamando também, ou cobrando desconto, ou falando algum tipo de coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas a maioria das coisas é a pessoa agradecendo o trabalho da Fiel, agradecendo a publicação daquele livro. A gente tem feito uma campanha, né, recente, a gente está gravando agora perto do lançamento do livro 10 Mandamentos para a Sua Vida, né? E a gente fez uma campanha, né, de Reels divulgando esse livro, e quanto as pessoas respondendo, né, que a campanha foi boa, que a pessoa quer ler o livro porque a gente fez um trabalho legal. É muito, muito bom, né, ouvir que as coisas estão acontecendo e as pessoas estão entendendo o propósito da nossa divulgação em si ali. Legal. Você tocou num ponto que eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem a oportunidade, talvez, nesse podcast de hoje, de talvez trazer luz sobre um tema que é recorrente nas nossas devolutivas de e-mail de campanha, que é a questão do preço. Sim. Né? Aí, vou dar para vocês falarem, é algo que a gente sempre conversa lá no escritório, mas por que às vezes o preço da Fiel está mais caro do que os outros lugares, outros distribuidores, lojas online, ou até mesmo marketplace? Por que o preço da Fiel é tão caro na perspectiva dos nossos clientes e por que a gente não consegue abaixar o preço? Olha, bom corte agora, hein? Tudo pensado aí. Vai lá, vocês dois. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando uma pessoa manda mensagem, manda e-mail pra gente, fala, nossa, mas eu estou vendo num outro site aqui e está muito mais barato do que no site da Fiel. Por quê? A primeira resposta que a gente tem é, se você comprar nesse parceiro nosso, você também vai estar abençoando o Ministério Fiel de alguma forma. Você vai estar comprando de uma pessoa que comprou da gente, né? A gente sabe que nós somos um ministério, né? Então, o nosso propósito com a publicação dos livros é levar conteúdo de qualidade para líderes de igreja, para pessoas que estão ali em busca de uma vida cristã, de uma caminhada cristã em santidade. Então, a gente faz isso por meio dos livros, certo? Mas a gente sabe que precisa ter uma distribuição correta desses livros, né? Mesmo que isso seja uma cara mais comercial, o nosso propósito final não é lucrar com esses títulos, mas sim levar esses conteúdos de qualidade para as pessoas. Então, comprando esses livros mesmo fora da loja da Fiel, essas pessoas também vão estar abençoando o nosso ministério e vão estar contribuindo para que a gente continue produzindo mais materiais de qualidade para que elas possam ser alimentadas e ser direcionadas por meio deles. E quando essas pessoas entram diretamente no nosso site,
esse valor a mais que elas talvez estejam pagando pelo mesmo produto, certamente vai ser revertido para que novas obras sejam publicadas, novos projetos sejam colocados em prática. Então, a gente não está ali visando um lucro exorbitante em cima desse título. Mas sim, esse valor a mais que você irá pagar, você vai estar, na verdade, contribuindo, vamos dizer assim, como uma forma de oferta para o Ministério, para que a gente possa desenvolver várias outras vertentes, vamos dizer assim, né, da Fiel. Claro que a vertente principal é a publicação de livros, a Fiel nasceu dessa forma, mas hoje tem vários outros formatos que a gente sabe que abençoam muito várias pessoas, seja por meio das conferências, ou dos cursos que a gente produz, ou de podcasts como esse. Então, tudo isso a gente sabe que cada pessoa vai se beneficiar de um formato diferente e cada pessoa pode ser alimentada de uma forma diferente, né? E não é a voz da Fiel que é o que vai mudar a vida de uma pessoa, mas a Fiel em si transmitindo o que a própria Bíblia diz. Esse que é o nosso foco. A gente apoia as pessoas direcionando elas a terem uma compreensão melhor do que a Bíblia está dizendo. Então, a gente vê muito dessas mensagens que a gente recebe e essas formas de você enxergar. Né? Você está comprando diretamente da Fiel ou de um outro parceiro, você vai estar abençoando a Fiel das duas formas. Mas quando vem diretamente da gente, você vai estar certamente contribuindo para um suporte muito maior ao Ministério Fiel como um todo, né? Sim. Isso aí, teve bastante casos de pessoas que, vou priorizar comprar no site de vocês justamente porque eu quero abençoar mais vocês. Não que, como o João falou, você não vai me abençoar a Fiel se você comprar com outra livreiro ou um marketplace e tal, mas a pessoa quer priorizar ali e tem pessoas que entendem, mas volta aquilo que a gente estava falando, é o nosso trabalho de conscientizar as pessoas, de divulgar, né, fazer um marketing bem feito para as pessoas entenderem que a Fiel é uma organização que não visa lucros, né? E quando as pessoas entenderem mais esse papel, né, de que a Fiel tem um propósito específico, elas vão entender ainda mais, né, e o porquê a gente cobra um determinado valor no site e os nossos parceiros têm outro valor, né? Sim. Que eu acho que entra muito isso, né? O nosso papel de divulgar, de difundir que a Fiel é uma organização que não visa lucros, né? Sim, e eu acho que eu já trabalhei também, na verdade, a maior parte do meu tempo aqui na Fiel, eu trabalhei na área administrativa e de atendimento ao cliente também, né? E uma coisa algo a se ponderar também sobre isso é que o custo para o envio para um consumidor, pessoa física, ele é muito alto. Parece que é uma coisa simples, né? Mas quando você pensa em milhares de pessoas comprando no nosso site, isso custa muito mais alto do que se nós vendêssemos todos esses livros para um distribuidor e ele distribuísse. Então, isso faz com que também a venda seja mais cara diretamente conosco, porque nós não somos uma empresa de logística, nós não somos um marketplace, nós não somos uma Amazon. Nós nunca vamos conseguir distribuir livros igual a Amazon, onde você compra com um clique e recebe de manhã na sua casa. Nós somos uma editora, uma missão que tem uma editora. Então, esse é o nosso foco. Então, quando nós nos esforçamos para fazer venda direta, principalmente para lugares mais longínquos, onde talvez o distribuidor não chegue, isso é, na verdade, a nossa parte do nosso ministério, e não uma estratégia de venda. Porque a Amazon vai vender muito mais para a gente do que a gente mesmo. Né? Então, E é uma bênção isso. Isso é uma bênção, entendeu? Então, nós, por exemplo... Talvez você não consiga comprar por algum distribuidor, talvez não tenha uma livraria, se você mora em regiões mais longínquas, né, do Brasil, nós vamos conseguir entregar pelos correios, mas infelizmente isso custa muito mais para nós. Então por isso que às vezes o valor é maior do que em outros lugares que já tem como meio de negócio a própria distribuição, né? Então eles têm toda uma administração para que aquilo seja fácil e prático para eles, enquanto para nós é um pouco mais custoso. É até interessante porque a gente tem a percepção, a minha pergunta para vocês já vem na sequência, mas a gente tem a percepção de que o mercado mudou tanto, as pessoas foram tão estimuladas a ter as coisas mais rápidas e com uma qualidade de entrega
como você falou, né, compra, dá um clique aqui, 10 horas da manhã já tem um carteiro me entregando, que isso também passa, a gente também começa, de alguma forma, a sofrer com isso. Né? Como você falou, a gente não é livraria, a gente não é distribuidora, a gente não é logística, a gente é uma editora, nesse caso. Como que a editora vai ter o mesmo aporte para poder fazer uma logística, ou para fazer uma entrega, ou para ter o mesmo nível de distribuição que um canal como esse se propõe a fazer, né? E a minha pergunta é para vocês, então, por que a gente trabalha de alguma forma com o cliente final? Por que a gente trabalha com B2C? Por que a gente tem uma loja, a editorafiel.com.br? Por que ela se propõe a vender também diretamente para a sua comunidade? O que diferencia isso de trabalhar, por exemplo, com os marketplaces como a Amazon ou com outros big players? A gente tem parceiros bons que compram aí mensalmente conosco e tem suas lojas online. A gente poderia citar aqui. É que eu não quero falar alguns e deixar de citar todos os outros, né? Mas eu falo de Amazon, por exemplo, e Mercado Livre, porque englobam mais o mercado. Mas por que a gente trabalha também com esse público, vamos dizer assim, que entra no nosso site e fala, puxa, vocês estão muito caros? Já dei uma pista. Quer começar, Pedrão? Vai lá. Acho que volta para o propósito da Fiel, né? A gente ouvindo a história do pastor Ricardo, é isso. O sonho dele, a motivação dele era ver as pessoas pegando o livro na mão, né? E lendo, né, o conteúdo. Né? Se a gente perder esse relacionamento com as pessoas, se a gente perder a venda direta ali, né, para o consumidor final, a gente não vai ter esse feedback, né? Que a gente falou no começo, né? Que tanto motiva a gente, que lembra a gente da nossa missão, né? De, pô, eu li esse livro, o casamento mudou, meus filhos, meu relacionamento com os filhos tem melhorado cada dia mais, porque eu li esse determinado livro e tal. Eu acho que passa muito por aí mesmo, da gente ter esse relacionamento com os nossos clientes, entendendo e vendo, né, a transformação que boa literatura, que boa teologia ele traz na vida das pessoas. Né? Eu penso que seja isso. Boa. João? E junto dessa parte de comunidade também, a parte de próprio sustento do nosso ministério, a gente sabe que vem disso, né? A gente nós somos uma missão que não visa lucro, claro, mas a gente precisa desse investimento, vamos dizer assim, para poder manter nossas atividades. Sim. Então, faz parte disso, tanto essa parte direta de ter contato com a comunidade, como também de saber que quando a pessoa compra no nosso site, mesmo tendo esses gastos com entrega, de manter um site rodando e tal, a gente vai ter um retorno financeiro muito maior do que se a gente tivesse, por exemplo, enviado o livro para alguma outra loja para que ela pudesse fazer essa distribuição, né? E claro também que tendo isso no nosso site, e aí, agora eu acho que eu vou expandir um pouco para além da loja online, sendo feito pelo nosso site, pelos nossos portais, a gente tem um certo controle também do conteúdo que está sendo distribuído, né? Claro que a gente sabe que outras lojas, elas também têm que sobreviver, então elas comercializam várias outras coisas, vários outros tipos de conteúdo ali, mas se a nossa missão, ela entende que as doutrinas da graça são biblicamente fiéis e que elas têm o poder de transformar a vida das pessoas, não somente para a salvação, mas como o Pedro falou, para transformar a vida delas em família, a vida delas na própria comunidade local, nas suas igrejas. Se a gente preza tanto pela qualidade, pela seriedade desse conteúdo, quando a gente traz isso para dentro dos nossos portais, a gente está meio que colocando um selo ali, né? Pode confiar que isso daqui passou pelo nosso crivo, vamos dizer assim, passou pelo crivo bíblico que a gente sempre usa, e isso daqui vai, sim, abençoar a sua vida. E não só para a parte de venda, mas a gente sempre fala também que a Fiel, como um todo, distribui muita coisa de forma gratuita ou de forma muito acessível, né? Prova disso são promoções que a gente faz de tempos em tempos, que você vê todos os nossos e-books por R$5 ou coisa do tipo, porque a gente entende que o livro ou o conteúdo chegar nas mãos dessas pessoas é muitas vezes mais importante do que qualquer retorno financeiro que a gente possa receber. A gente precisa desse retorno financeiro sempre, mas como o Pedro lembrou bem, quando o pastor Ricardo fundou a Fiel, lá no meio da década de 90, da década de 60, o propósito era esse, era colocar o conteúdo bíblico nas mãos das pessoas para que elas pudessem ser transformadas por aquilo ali. E se a gente pode, de alguma forma, manter isso hoje,
seja por meios digitais ou por meios impressos, muitas vezes, que a gente já fez distribuindo livros impressos mesmo nas conferências. Esse que é o nosso chamado, vamos dizer assim, do nosso ministério. Esse que é o nosso propósito final. Né? Muito bom. Eu estou pensando em uma, talvez, digressão aqui. E aí eu vou pedir para que vocês tenham paciência para acompanhar o meu pensamento. Vamos lá. Né? Porque assim, nós temos as ondas missionárias que elas basicamente são instituições ou missionários independentes que se propõem a ir para um lugar para poder pregar o evangelho de Deus àquelas pessoas. E quando eles chegam nesses locais, eles, pela graça do Senhor, eles conseguem alcançar pessoas, elas se tornam uma pequena igreja, e dessa pequena igreja que tinha uma influência muito grande de uma outra cultura, no caso americana, ela passa a desenvolver a sua própria identidade como uma igreja, por exemplo, brasileira, e aí então ela entende a necessidade de ela, como igreja, também fazer a mesma coisa em outros lugares. O que eu estou dizendo missionários vêm ao país e eles fundaram igrejas, a igreja tem a sua própria característica e ela começa a entender a necessidade dela também fazer missões em outros lugares e tornar esse ciclo contínuo. Então, a gente entende que a missão, ela tem uma função necessariamente de fazer esse ciclo das coisas. E a missão, ela é algo que não é necessariamente sustentada, ela não sustenta a igreja. Né? Quando você vai enviar um missionário, quem sustenta o missionário é a igreja. Não é o contrário. Não é o contrário. Por que eu estou dizendo isso para vocês e por que eu falei que seria uma digressão? Porque a gente chega num ponto onde o ministério fiel, ele, de uma certa forma, ele é cobrado, talvez pela internet, pela sua comunidade, a dar as coisas. Enquanto, na verdade, a gente é uma missão. E como missão, a gente precisa do sustento que venha da igreja. Ao ponto de que a igreja precisa, talvez, acompanhar isso para que ela possa dizer o seguinte: olha, nós somos abençoados pelo ministério fiel a partir do ministério do pastor Ricardo Dena, que era basicamente sustentado por irmãos e por igrejas nos Estados Unidos. Então, a missão é sustentada por uma igreja lá atrás. E agora a missão hoje, ela está tão difundida no Brasil e forte no Brasil, que ela precisa ser sustentada pela própria igreja brasileira para continuar sendo uma missão em outros lugares. Eu digo isso porque, como o Pedro falou, muitas pessoas chegam até nós falando: nossa, mas vocês deveriam dar esse livro, vocês deveriam fazer isso de graça, vocês deveriam entregar isso daqui. E quando, na verdade, a gente, como missão, a gente está no outro ponto dizendo assim: mas, puxa, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser sustentado como missão. A gente imprime livros, a gente não imprime dinheiro. Não tem como. Eu acho que parte disso, parte dessa referência que o pessoal tem muito de vocês precisam dar, né, os livros ou coisas desse tipo. Um exemplo que foi também a forma como eu conheci a Fiel quando eu tinha, sei lá, meus 3 anos, 4 anos de idade. Nessa época, a igreja onde minha mãe era secretária recebia a Fé para Hoje, a revista Fé para Hoje. Creio que muitas pessoas conheceram a Fiel por conta dessa revista, né? E acho que talvez muitas pessoas devem fazer esse link de: poxa, mas por que antigamente vocês enviavam de graça essas revistas e hoje não pode fazer isso de novo, né? Não entrando nesse mérito de que hoje a gente distribui muito conteúdo gratuito pela internet, pelo Voltemos ao Evangelho, pelo blog da Fiel mesmo também, pelo site da Fiel, né, do Ministério, mas a distribuição dessas revistas de forma gratuita, ela só foi possível lá no passado por conta disso, por conta desse investimento que as igrejas, né, dos Estados Unidos na época, por meio do pastor Ricardo Dena, fizeram no Brasil. Então, com esse valor que era doado por eles, né, que era investido, que eles entendiam o quanto era importante difundir a teologia reformada no Brasil, por conta disso que era possível distribuir todas essas revistas de forma gratuita. E não era só isso, né? Chegava a revista na igreja, minha mãe era secretária, no final dela tinha era uma folha que você podia descartar, que você preenchia seus dados para poder enviar para a Fiel e você também receber essa revista. Então, foi muita gente que, com certeza, foi muito abençoada por conta dessas revistas e por conta dos conteúdos delas, né? Mas hoje, para a gente poder fazer algo parecido, a gente também precisa desse aporte, vamos dizer assim, desse entendimento não só de igrejas, mas de pessoas hoje mesmo, né? Que entendem: não, esse ministério aqui, a gente vê a seriedade deles e eu quero investir para que ele também possa abençoar outras pessoas. Sim. Se Deus está me dando condição hoje de poder comprar um livro, né, seja da Fiel ou de participar de uma das nossas conferências, que ótimo, é bênção de Deus isso.
Mas fazendo isso, não tendo essa visão comercial, mas tendo essa visão missional mesmo, de eu estou aqui participando, claro, graças a Deus eu tenho condições de fazer isso, mas tem outras pessoas que pode ser que não tenham a mesma condição que eu. E eu quero poder proporcionar para que elas também tenham acesso a esse mesmo conteúdo que eu sei que pode transformar a vida dela. Né? Sim, eu passei um relatório pro Vini do nosso primeiro semestre do Ministério Online, né, do qual eu sou editor. E nós disponibilizamos de janeiro até junho um total de 566 recursos online. 566 recursos online, entre artigos, sermões completos, episódios de podcast, citações, trechos de mensagem, vídeos curtos, né, reels e tudo mais. E todos esses conteúdos, nós, além de ser gratuito, nem sequer o login, né, nem sequer o seu e-mail nós solicitamos. Né? Então, o Fé para Hoje não tem mais, mas porque ele acabou virando esse ministério de conteúdo, né, que a gente chama... As pessoas não conhecem tanto por fora assim, mas entre nós aqui na Fiel nós chamamos de Ministério Online, né? O online da Fiel, que é isso que vocês veem todo dia nas nossas redes sociais. Nós publicamos trechos de livros nossos como artigos e tudo mais, tudo isso gratuito, né? E nem sequer login a gente pede, que é o que nós fazemos com uma boa parte toda vez que você compra um livro nosso, que você né, assina os nossos cursos, vai às nossas conferências, de certa forma você está financiando toda essa produção de conteúdo online gratuito da Fiel. Talvez o Pedro possa falar com mais detalhes disso, mas a gente recebe também comentários de pessoas agradecendo quando a gente distribui coisa, né? Vários desses materiais de forma gratuita, seja por comentário, seja por e-mail e tal. E muitas vezes pessoas que estão conhecendo agora a Fiel ficam até surpresas. Nossa, mas vocês estão mandando 4 livros aqui para mim no meu e-mail. Eu nem pedi isso, mas que ótimo, né? Não sei se o Pedro tem essas lembranças. Acho que tudo isso é parte do entendimento mesmo, das pessoas entenderem, né, qual é a nossa missão. Né? Elas entendem que a nossa missão é difundir, né, as doutrinas da graça, o evangelho. Né, elas ficam gratas em receber algo, né? Só que elas às vezes se perdem de tanto conteúdo na internet, né? E elas reconhecem, quando elas reconhecem, né, que o quanto a Fiel tem feito, né? Eu particularmente conhecia o Ministério Fiel, conhecia as doutrinas da graça através do Voltemos ao Evangelho, ou seja, um recurso gratuito que chegou até mim através disso, né? Eu consegui abrir os meus olhos, Deus abriu os meus olhos diante de uma vida ruim que eu levava, né? E é isso, isso é transformador, né? E quando as pessoas nos enviam uma mensagem, um e-mail mostrando, né, que aquele conteúdo que ela recebeu foi bênção na vida dela, isso é maravilhoso, né? Volta para aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Das pessoas reconhecerem, das pessoas... de quão importante é esse trabalho nosso de lidar com as pessoas ali diariamente. Isso, com certeza, nos motiva a continuar o nosso trabalho. Né? Mas acho que as pessoas entendendo, né, a missão verdadeira da Fiel, né, elas com certeza ajudariam mais e ajudam mais e não ficam cobrando tanto. Me dá um desconto, me dá de graça, né? E perto de tanto conteúdo gratuito que a gente faz. Eu acho que quando a gente recebe esses comentários, né? Me dá esse livro, eu estou precisando muito desse conteúdo e tal, e eu não tenho condições. A Fiel mesmo, ela tem braços que são feitos exatamente para isso. Né? O MAP, que a gente já falou aqui também, não nesse episódio, mas em outros anteriores, ele existe justamente para poder levar esses recursos, seja em forma de livros, seja... em forma de cursos, né, pelos nossos vídeos e tal. Participação nas conferências. Para pessoas que não têm condição de adquirir por si mesmas esses recursos, né? E que também só é mantido por meio das pessoas que são parceiros do MAP, que mensalmente estão ali investindo para que esses recursos cheguem para pastores, seminaristas, vários missionários também que recebem eles. E da mesma forma como a gente se alegra em levar esses recursos para outras pessoas,
A gente se alegra também em ouvir o que várias pessoas estão pedindo e estão precisando, né? E poder fornecer isso. O que eu quero dizer? Uma coisa que me veio na mente agora. Nessa semana que a gente está gravando esse podcast, a gente liberou a pré-venda do Construindo Pontes, que é um livro para conselheiros de crianças e de adolescentes. E esse livro, eu lembro que quando a gente lançou o livro Ministério Infantil, muita gente mandou mensagem perguntando: vocês não têm nenhum material para adolescente? Muitas pessoas mandaram. E assim, quando a gente vê essa necessidade e quando a gente vê que a gente consegue suprir ela de alguma forma, e quando a gente coloca esse material nas mãos das pessoas, isso alegra muito a gente. Porque a gente sabe que aquilo vai estar transformando a vida seja de vários conselheiros, de pais, de professores, de crianças e tal, e de jovens, e também a vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes daqui para frente. A gente fala muitas vezes que a visão da Fiel é muito na liderança da igreja, sejam de pastores, sejam de presbíteros, de professores, de líderes de jovens, de pequenos grupos, líderes de casais, porque a gente entende que se a gente transformar a vida de um líder, esse líder vai também transmitir todo esse conhecimento que ele teve para as pessoas que ele está liderando. E essas pessoas, sendo transformadas, elas também vão transformar a vida de outras pessoas que estão próximas delas. Então, é meio que uma reação em cadeia, né? Sim. A gente leva todo esse conteúdo para os líderes da igreja, claro, de forma primária para pastores, né? Mas que toda uma congregação, vamos dizer assim, vai ser transformada por esse conteúdo, né? A gente ouviu nessa semana o testemunho do Rubner na conferência de Maputo. E ele falando justamente sobre isso, como que os jovens estão sedentos da palavra de Deus. Então, se a gente pode prover esses recursos para essas pessoas, isso já vai ser, para nós, é uma grande alegria, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está produzindo, está transformando a vida de muita gente. E a gente sabe que não é para a glória nossa, mas é para a glória de Deus e é para a salvação dessas pessoas. Que é o que, para nós, é o maior motivo da nossa vida. Só reforça aquilo que o Marcelo falou, né? De a responsabilidade que a gente tem, né, por trás das nossas publicações e quão importante é a gente ser apoiado também, né, enquanto missão, né, porque a gente tem influenciado muitas pessoas, muitas comunidades. É super importante isso, né? Sim, eu acredito muito que os irmãos, né, a Igreja Brasileira pode apoiar todos os tipos de missões com seus diferentes focos de trabalho. E a gente é mais uma dessa missão no Brasil, entendendo a necessidade de levar a palavra de Deus. Eu falei desses ciclos, né? E vocês comentaram do MAP. A gente tem claramente aí mais de 50 anos de Ministério Fiel, mais de 70 anos falando do missionário pastor Ricardo e sua esposa vindo ao país. E a gente consegue ver um ciclo de 30 anos, por exemplo, o MAP foi auxiliado por igrejas americanas. E hoje o trabalho do MAP está muito forte também e crescente em países de fala portuguesa que não o Brasil. Então, a gente tem Portugal, a gente tem Guiné-Bissau, a gente tem Moçambique, a gente tem São Tomé e Príncipe, que são lugares onde a gente entendeu que os pastores daqueles locais precisam de auxílio também ministerial. Assim como o Brasil recebeu auxílio e muito da nossa da geração mais velha, que a gente admira, que são pastores reformados, receberam, de alguma forma, algum tipo de contato da Fiel no início da sua fé. Né? A gente tem vários nomes de pastores conhecidos que foram auxiliados pelo Ministério Fiel. Um dos grandes casos que a gente pode contar, porque a gente tem vídeo gravado, testemunha do próprio pastor e doutor Franklin Ferreira, que foi auxiliado pelo MAP, né, que passou por vários momentos, né, foi primeiramente a biblioteca do pastor, depois sendo realmente o Ministério apoia um pastor, hoje, aliás, adote um pastor, e hoje o Ministério apoia um pastor, e a gente vê esses ciclos onde gerações de pastores foram auxiliados, são agora grandes líderes e que estão incentivando as suas igrejas, incentivando a auxiliar outros países para tornar novos líderes, né? E o Rubner, quando voltou agora para o Brasil, depois da conferência em Moçambique, ele falou justamente isso, que agora os missionários que estão lá em Moçambique estão percebendo que a geração que eles trabalharam tanto se despertou para ser essa geração que vai dar sequência
em levar a palavra de Deus e transformar o seu país. E aí, por conta própria, o país não precisa mais de tanto esforço missionário. O próprio país, com seus irmãos que se converteram e que o Senhor os auxiliou, começa a levantar os seus próprios missionários para alcançar o seu próprio povo. Né? Isso é muito importante que a igreja entenda essa verdade. Né? E, novamente, o meu ponto, e aí eu já posso para um próximo, é justamente esse. O quanto missões precisam das igrejas. Né? A gente é uma missão, realmente a gente vai tentar distribuir de forma mais fácil o nosso conteúdo, seja ele gratuito, seja ele de uma forma paga, para tentar suprir as necessidades de recursos do Ministério Fiel. Mas a igreja precisa nos auxiliar. Né? E eu não tenho medo e nem vergonha de pedir para você, meu irmão, minha irmã, que nos apoie, porque não é para mim. Aqui ninguém na Fiel está enriquecendo. Acabei de falar para vocês que né, o nosso departamento de marketing são 3 pessoas. Hoje, agora, entrando mais uma 4ª pessoa para fazer tudo que a Fiel fez. A minha pergunta agora é essa para vocês. Como que vocês conseguem fazer tudo que a Fiel se propõe aí como ministério, as outras vertentes? Né? A gente falou só da parte editorial, mas a gente tem outras vertentes. Como é que vocês se desdobram ou não se desdobram para poder fazer as outras partes ministeriais na área do marketing? É mistério, irmão. Acho que o Pedro vai poder complementar também, mas queria começar falando sobre como que tudo que a gente faz é graça de Deus na nossa vida. Amém. Né? Eu entrei aqui em 2017, novembro de 2017. Ainda na época estava começando a faculdade, entrei como estagiário, não sabia muita coisa sobre marketing, então muito do que eu aprendi foi no dia a dia mesmo da Fiel ali, né? A gente fala que foi na raça, né? Mas e foi bom também porque eu, ao mesmo tempo que eu aprendia várias, não, vamos dizer assim, técnicas de marketing, mas várias rotinas que a gente precisava desenvolver, isso veio também com esse senso missional também que a Fiel tem. E muito do que a gente faz, né, como você falou, a gente tem a parte editorial, né, de publicação mesmo de livros, mas a gente tenta sempre ver a Fiel não só como um pedaço dela publica livros, ou um pedaço dela faz conferências, um pedaço dela produz cursos, mas é tudo uma coisa só. Né? A gente tenta ter essa visão sempre, porque são formatos diferentes, mas que estão sempre levando a mesma mensagem. Né? Mas no dia a dia, a gente vai dividindo o nosso tempo. Eu vejo muito de, vamos dizer assim, temporadas. Né? A gente tem as temporadas de conferência, então a gente terminou agora a de jovens, a gente já está pensando na de pastores. Então, tem esses ciclos anuais, vamos dizer assim. Você falou isso, né? O Thiago vai querer matar eu, porque ele diz assim, agora que acabou essa conferência, a gente pode pensar na outra. Né? A gente poderia pensar todos ao mesmo tempo, hein, Marcelo? O que você acha para o marketing fazer desde o começo? Agora você só reforçou aquilo que o Thiago... E eu digo, Thiago, não, Thiago, a gente está fazendo campanha, já está desde o ano passado. Né? Agora não, mas a gente faz isso de forma simultânea, Sim. claro, mas... Mas não, por favor, né, agora é a hora. Vai daqui para RH. A gente faz isso de forma simultânea, claro, mas quando está mais próximo desses eventos, isso acaba demandando mais de nós. Claro, para poder né? isso, para poder planejar, para poder executar a questão de programação da conferência, o que é necessário a gente produzir para essa conferência. E então, assim, o que eu quero dizer é que não existe essa divisão muito nítida entre, não, agora a gente está fazendo só coisas da editora, de publicação de livros, agora é só curso. Não. Às vezes, no mesmo dia, você faz um pouco de cada uma dessas áreas. Né? Então, a gente divide o nosso tempo não em projetos fechados, mas é tudo de forma simultânea, por assim dizer. Se o pessoal pudesse ver as nossas mensagens no grupo de trabalho, eles iriam ver que eu mando 5 mensagens, cada uma para uma coisa diferente. Às vezes é caótico o negócio, mas a gente se entende. No final, a gente se entende. Sim, assim como numa igreja, ninguém aqui faz uma coisa só, né? Então, nós temos que pensar por falta de pessoas, né? A igreja deveria ter mais pessoas trabalhando. Mas, enfim, não vou criticar a igreja, não, mas tudo bem. Mas a gente realmente trabalha muito aqui. Vai lá, Pedrão, diz aí. Não é isso. O que o João falou é graça de Deus mesmo. Né? A gente entender as nossas responsabilidades, entender o que precisa ser feito, nos braços que a Fiel atua, né, o que a gente precisa fazer e fazer. Quando um de nós sai de férias, por exemplo, o outro tem que aprender mais o trabalho do outro e fazer. Quando o João saiu de férias, ele cuidava bastante de vídeos, assim. Eu não tenho muita noção assim, de edição de vídeos e tal. Como não sei fazer o profissional lá, vou fazer o básico, vou fazer bem feito e vai funcionar e vai dar certo. E vai comunicar.
Eu acho que essa é a ideia, a gente comunicar o que precisa ser feito e Deus abençoa. Amém. Acho que é isso E da mesma forma que, né, você falou do João entrando de férias, quando o Pedro sai de férias, para mim é o caos, porque ninguém consegue dar conta da comunidade fiel como o Pedro faz, então isso é realmente um trampo que você faz muito bem, Pedro. A gente tenta lá, né, responder o pessoal e tudo mais, acompanhar mais os e-mails, mas é muito bom ver como é singular o trabalho de cada um dentro da equipe e todo mundo faz o que todo mundo faz. Essa é uma realidade. Mas cada um tem uma especificidade muito boa aí que é singular. Né, Deus abençoe. Muito obrigado pelos dons de vocês. Amém. Quer falar algo aí, Vini? Te cortei, cara. Eu queria agradecer, porque eu sou muito servido por vocês, né? Sou muito mesmo, assim. Eu com a Renata ali, com a Renata Candolfo, nós ficamos ali produzindo os conteúdos e nós não daríamos conta de publicá-los todos, né? Então, quando a gente prepara o conteúdo, é o nosso departamento de marketing que vende os nossos livros, que vende as nossas conferências, que vende os nossos cursos, né? São eles mesmos que publicam os nossos conteúdos gratuitos também. E não é que fazendo política, porque a gente convive todo dia aqui, né? A gente elogia o outro e também chama a atenção do outro, mas eu não vejo diferença em relação ao esmero, né? Porque é um conteúdo online, eles fazem, sei lá, chutado. E quando é para publicar a venda do livro, faz uma... Não, eu sinto a mesma prestatividade, eficiência, eficácia e qualidade também nas publicações que eu não teria a capacidade de fazer da mesma forma, né? Que vocês fazem porque vocês conhecem muito melhor do que eu as ferramentas, né? Então, eu sou muito bem servido e todos vocês que acompanham aí as postagens do Voltemos ao Evangelho e do ministériofiel.com, né? .com.br, os artigos que nós postamos, que acompanhem esse podcast aqui e tudo mais, os nossos conteúdos online não têm um departamento específico para publicá-los. São esses 3 aqui e mais o outro João que está lá, né? Então, é isso. Tudo fiel, né? Tudo, embora nós tenhamos, né, um nome ali para cada ministério, no final das contas está todo mundo buscando tornar pública o máximo possível a palavra de Deus. Amém. E você sabe que eu gosto muito do nosso nome, né? A gente, como é que chama, de forma legal, vamos dizer assim, nós assinamos como Missão Evangélica Literária. Né? E nós fazemos literatura evangélica com curso, nós fazemos literatura evangélica com blog, nós fazemos literatura evangélica com livros, nós fazemos literatura evangélica com conferências. E isso, para mim, é muito importante, sabe? Eu gostaria mais que as pessoas pudessem nos conhecer como uma missão evangélica literária. Eu sei que o Ministério Fiel fica muito mais fácil, sonoro, muito fácil de lembrar, né? Mas lembrar vocês que nos acompanham, ou tornar conhecido que nós somos uma missão evangélica literária, isso nos agradaria muito o nosso coração, que, poxa, olha, assisti lá no podcast, é muito legal saber que o nome da Fiel, que eu tanto gostei dos livros, é a Missão Evangélica Literária, isso me dá uma noção diferenciada para aquilo que vocês fazem, isso seria realmente... E toda vez que algum dinheiro da sua parte for empenhado, algum produto nosso, ele será usado única e exclusivamente para a publicidade da palavra de Deus. Né? Nós não somos uma organização sem fins lucrativos, mas também nós não temos fins de prejuízo. Né? Não é porque não tem que dar lucro que tem que dar prejuízo. Nós temos que ser sustentáveis. Né? Claro que nós entendemos que é Deus quem nos sustenta, mas tudo custa dinheiro, tudo vai custar alguma coisa. O Senhor nos cobra mordomia, né? Sim, exatamente. Nós temos que usar bem os recursos que Deus nos dá. Né? Então, imagine quão ruim seria dizer, nossa, tem uma missão aí, ou uma editora cristã, que os caras estão devendo tudo, os caras estão mal lá, tá quebrando... Não, graças a Deus o Senhor nos deixou ser bem inteligentes com aqueles recursos que tem nos entrado e somos abençoados pela vida dos irmãos, com certeza. Sim. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês dois, para a gente já ir encaminhando ao final, porque vocês têm que trabalhar, né? Não vai ter jeito. Pensando em auxiliar aquelas igrejas, aqueles irmãos que querem começar a trabalhar na área de marketing ou que querem dar mais visibilidade à boa teologia, ao bom conteúdo que as suas igrejas têm produzido.
qual seria a dica de vocês para esses irmãozinhos que estão começando? Eu digo irmãozinho porque de forma caridosa, né? Que estão se empenhando, talvez ele não é da área de marketing, ele não é design. O que eles podem, ferramentas, para onde eles podem ir para poder começar, ou que estratégia que eles deveriam seguir? Eu não digo nem para crescer um grande canal da sua igreja, mas para servir bem através da internet. Uma coisa que, pelo menos na minha igreja, a gente fala muito, é que quando você faz qualquer coisa pública, seja numa rede social, seja no YouTube ou coisa assim, a forma como você organiza aquilo diz muito sobre a sua igreja e, ultimamente, também diz muito sobre a sua fé. Então, se você tem algo bem construído, bem pensado, visualmente harmonioso, vamos dizer assim, aquilo está comunicando, né, o que você crê, aquilo tá comunicando a imagem da sua igreja. E eu não falo isso pensando que você tem que pensar numa super igreja ou que a sua igreja tem que ter uma imagem como se fosse de um clube ou coisa assim. Não. Mas você se esforçar para poder entender regras simples de uso de fontes ou regras simples de como você pode distribuir o seu conteúdo, seja num texto simples ou numa imagem simples de convite para alguma coisa na sua igreja, aquilo ali é muito bem visto porque é uma primeira impressão que as pessoas de fora estão tendo da sua igreja. A gente tem essa sensação de que quando a gente faz as coisas para a igreja, eu posso fazer só com o que eu sei. Né? E a gente não tem essa visão de que eu tenho que me esforçar para poder aprender mais dessa área, seja de som. Eu lembro muito de um treinamento que o Riley deu e ele falou muito sobre isso. Não é porque eu estou fazendo só na igreja, só aos domingos, que eu não devo me empenhar para poder aprender mais sobre essa área, para poder desenvolver os dons que Deus me deu para poder aplicar isso, né, na minha igreja. Eu vejo muito dessa visão de você saber fazer bem, porque isso, você se esforçando para aprender e para aplicar, nisso você vai estar glorificando a Deus. Mesmo que seja uma coisa que pareça, como a gente falou logo no começo, que pareça meio pecado você fazer um marketing da sua igreja, não. Na verdade, você está tornando mais fácil para que as pessoas que moram próximas ali da sua igreja consigam te encontrar com mais facilidade e, ultimamente, também possam ter contato com o Evangelho e possam ser transformadas pelo Evangelho. Eu acho que se tem uma palavra inicial assim para essas pessoas que estão começando, né, a publicar mais o que é feito na igreja, seja no WhatsApp, seja numa rede social como o Facebook, Instagram, é isso. Não olhe tanto para grandes igrejas ou grandes clubes que já têm uma estrutura gigantesca de marketing e de divulgação. Mas o que você pode fazer hoje com o que você tem? Como que você pode glorificar a Deus com o que você tem hoje, por mais simples que seja? Está cumprindo com o propósito? Então, faça isso. Sim. Você falou de regras. É importante dar as regras do português, né, João? Importante. É muito bom. Da mesma forma que você buscar regras visuais de o que é mais certo de se usar ou de não se usar, também você usar o bom português gramaticalmente. Sim, se tiver alguém na igreja que está cursando letras, né? Ou já com uma professora. Você pode servir nessa área? Sirva? Sim, manda para ela lá, assim, você pode dar uma revisadinha aqui e tudo mais. Aqui a gente, entre nós mesmos, a gente busca, né, sempre mostrar para o outro antes, porque às vezes você que escreveu, você não percebeu. Tá cego, isso, né? Ficou cego pelo texto. E é uma coisa muito legal porque você fazer algum tipo de trabalho, vamos dizer assim, no seu dia a dia, de segunda a sexta, é uma coisa. Quando você faz dentro da igreja com outros irmãos, isso traz para você uma outra experiência completamente diferente. Na minha igreja, por exemplo, uma pessoa seleciona todos os conteúdos que vão para o boletim, outra pessoa que faz a diagramação do boletim, outra pessoa que revisa e outra pessoa que imprime. Então, nisso tudo, você vê cada pessoa está servindo com o dom que Deus deu para ela, de uma forma que vai contribuir para que a igreja local seja abençoada por aquilo ali. Né? Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê como que Deus nos projetou
para servir, né? Cada pessoa com o seu dom específico, mas conduzido por ele para um fim, vamos dizer assim, único, né? Sim. Na sua própria igreja local. Então, é muito legal ver isso acontecendo na prática. Né? Pedrão, Acho que o ponto principal, acho que é ser intencional mesmo em querer fazer, né? Lembrei do episódio do Daniel Gardner e do Alberto, né? Eles chamando a atenção para as igrejas publicarem, né, bons conteúdos na internet. Então, acredito que se a pessoa quer começar a melhorar a comunicação dela para dentro da igreja e para fora, é isso, ser intencional. Eu vou publicar bons conteúdos, eu não sei editar uma imagem, eu não sei fazer algo relacionado a vídeos, você ser intencional em buscar aprender, né, a melhor maneira de fazer isso. Enquanto o João estava falando, eu estava pensando nisso, de não querer também se comparar. Aquela igreja gigantesca faz um trabalho excepcional de marketing, de comunicação, de rede social, e quando eu tiver aquela estrutura, eu vou fazer. E não precisa disso. Né? Com as coisas simples, com as ferramentas, muitas ferramentas gratuitas na internet, você consegue fazer coisas boas, mas o conteúdo em si é o mais importante, né? Você ser intencional em divulgar o evangelho para a sua comunidade, para as pessoas que te seguem, né? Para a internet, para aquilo ficar registrado, né? De certa forma. Então, estude, busque ferramentas gratuitas, né? Tem bastante, né? As inteligências artificiais aí que estão surgindo, né? Com certeza vai te ajudar bastante. E o que o Vini falou, chame pessoas, né? Seja uma pessoa que, eu não sei trabalhar com marketing, mas eu sou uma professora de português, eu trabalho, né, com letras ali e tal, então vou servir naquela área ali para ajudar, né, a comunicação da minha igreja. Mas faça, né? Não espere ter uma boa estrutura, ter um bom computador, faça, seja intencional em fazer, com certeza o Senhor vai te abençoar, né? E vai gerar frutos, com certeza vai gerar frutos. Muito bom. Então, o importante é começar, né? Porque o João falou que tem 4 pessoas para fazer um boletim, você fala, puxa, mas na minha igreja só mas só já teve um só. Só eu aqui. Né? Eu não sei fazer vídeo, mas não, bora começar sozinho. Isso vai ser super importante. Vini, que é uma palavra que você quer dar dica aí para quem está começando a fazer blogs para sua igreja? Você que está nessa área aí. Foque em bom conteúdo. Okay. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais com a forma do que com o conteúdo. A forma é muito importante, mas ela é apenas a moldura do quadro, né? Se você não tiver um belo quadro, do que adiantará a moldura? Então, foque em ter um bom conteúdo, né? Procure pessoas que possam escrever bem, né? Possam ministrar bons cursos, para que, de fato, você dê publicidade a algo que é bom. É tão bom que está acontecendo aqui na nossa igreja, né? Ou se você quer ser um blogueiro, né, pessoal, né? Nossa, é tão bom os meus pensamentos aqui e que eu preciso... Ele não pode ficar só aqui dentro, né? Então, eu preciso dar publicidade a isso. Então, claro, lance a mão sobre todos os recursos de imagem que você puder, de tecnologias e tudo mais. Mas busque a fidelidade ao Senhor naquilo que você estiver publicando. Deus abençoará o seu ministério online, quer pessoal ou eclesiástico, à medida em que você buscar ser fiel à palavra dele. Né? E no final das contas é isso que importa. Nós não seremos cobrados pela quantidade de views e de likes e de comentários nos nossos conteúdos. Nós seremos cobrados por Deus se nós for, em relação ao que nós ensinamos. É isso que Deus cobrará. Os likes, os comentários, os views, isso é com Deus, é com o Senhor. Não é nem com o algoritmo. Claro, nós podemos entender como ele funciona para que ele chegue nas pessoas que de fato querem. Sim, com certeza. Mas no final das contas, é Deus quem é soberano em relação ao retorno que a palavra dele dará. E ele prometeu que nunca voltaria vazia. Amém. Eu tenho uma palavra também quanto a isso. Eu não lembro se eu aprendi... Com certeza foi durante o meu tempo no seminário, ainda estou finalizando, mas não lembro se foi algum tipo de artigo que eu li, se foi livro, se foi algum vídeo, mas que falava assim sobre você entender
que existe uma forma de você servir o ministério de outra pessoa para que essa outra pessoa, vamos dizer assim, não é o seu ministério que vai receber glória. Vamos pensar assim no Zion God, por exemplo, ou no Ministério Ligonier. Você tem figuras chaves, que é o Piper e que é Arcis Pro. E a gente tem pessoas que serviram muito bem esse ministério para que o ministério dessas pessoas, desses homens de Deus, pudesse ser bem-sucedidos. Então, você identificar o quão importante é o ministério do seu pastor e que o Senhor o chamou para que ele pudesse ser essa voz, isso vai te dar, pelo menos para mim, um acalento no coração, vai te acalmar o coração para que você não precise ser o cara que está à frente. Sim. Entende? Eu acho que isso é muito significativo quando você fala assim, pastor, eu estou aqui para servir o seu ministério. Pastor, eu estou aqui para que a palavra de Deus pregada pela sua boca possa alcançar mais pessoas. Eu vou fazer de tudo para que isso vá mais longe. Porque eu entendo que o meu ministério é servir o seu ministério. Eu entendo que o seu ministério foi escolhido pelo Senhor para que possa alcançar mais pessoas. E se isso não fosse verdade, a gente não teria tantos assistentes com grandes homens de Deus. Né? Então, eu creio muito que o ministério de comunicação da igreja pode ter esse coração humilde e sincero de falar, eu estou aqui para estar atrás da cortina e eu vou ser um cara que vai puxar muito bem essa cordinha. Legal. Eu acho que isso dá uma grande diferença no coração, traz muita humildade para o coração. O Paul Washer traz uma ilustração sobre isso, né? Que missões é como aquela figura, né? De uma pessoa descendo ao fundo do poço, mas precisa ter alguém segurando a corda, né? Mas também, geralmente, tem alguém que só tá olhando e criticando, né? Então, tem essas três pessoas, né? Que desce lá no fundo do poço, a que segura a corda e a que só fica olhando e criticando, né? Então, se você não entender que Deus não te deu dons para ir lá ao fundo do poço, né? Fazer as coisas mais difíceis e que muitas das vezes são as que trazem, talvez, mais visibilidade, né? Mas, com toda certeza, para segurar a corda, todos os crentes foram chamados. Sim. Talvez não segurar a corda, não quero quebrar sua ilustração, Vini, mas talvez não segurar a corda, mas dar água para quem está segurando a corda. Sim, sustentar quem está segurando a corda. Entendeu? Servir de alguma forma. Eu acho que esse é super importante. Exatamente. Todos fomos chamados para servir. Isso. Todos. Isso. Muito bom, muito bom. Meninos, temos muito trabalho para fazer ainda hoje. Bastante. Não acabou o dia. Quero muito agradecer vocês pelo tempo de serviço também no Ministério Fiel. A gente é muito abençoado pelo trabalho de vocês. Eu queria pedir para você que nos acompanha também pela internet, acompanha o Ministério Fiel de forma geral, tem muita coisa que a gente, por exemplo, tem link quebrado, tem imagem que ainda está lá antiga, tem lugar que você não consegue acessar. Por favor, nos ajude a servir melhor você. Entre em contato, pode mandar mensagem, pode mandar no e-mail, comunidade@ministério fiel, que vai cair pro Pedrão, ele vai me passar, Marcílio, a Débora falou que tá errado esse negócio aqui, a gente tem que mudar. Então, beleza, vou falar pro João arrumar. Obrigado. Então, a gente quer servir melhor vocês, a gente sabe o quanto de coisa tem na internet já produzido pelo Voltemos Evangelho, pelo Ministério Fiel, e que muitas coisas, às vezes, se perdem nesse caminho, a gente precisa atualizar. Então, nos ajude também a poder servir você melhor, os meninos vão estar dispostos a continuar fazendo isso. E é isso, queria muito agradecer, Vini. Muito obrigado também, só tenho a agradecer ao trabalho de vocês, a presença de vocês aqui na mesa, também é tudo que Deus tem feito por meio da vida e do empenho de vocês. Amém. Palavrinhas finais, se vocês quiserem dar, igual choque de cultura. Eu acho que essa última fala nossa foi muito importante. Todos nós fomos chamados para servir de alguma forma. Seja na sua igreja local, seja na sua família, seja no seu trabalho. Deus colocou áreas de responsabilidade nas mãos de todo mundo. E se você está numa posição hoje, por mais que ela não seja das mais agradáveis, vamos dizer assim, por mais que existam problemas e tudo mais, Deus te quer ali, servindo ali, aprendendo ali de alguma forma. E, como o Vini falou, Ele cobra de nós fidelidade. Então, que sejamos fiéis no que a gente estiver servindo, na forma como a gente está servindo, porque, no fim das contas, é tudo para a glória dEle. Amém. Amém. Isso. E para você curtir, né, as coisas que a gente faz, compartilhar. Boa, Pedrão. Quer Fazendo seu marketing, like. Pedrão fazendo marketing. Vai lá. Quer servir o Ministério Fiel e não sabe como, né? Começa curtindo, compartilhando. Com certeza são bons conteúdos, que é uma equipe pequena, mas que trabalha, né, bastante para que seja um conteúdo de qualidade, né? Divulgue, compartilhe.
né? Inclusive, curta e compartilhe esse vídeo aí. Vai nos ajudar bastante. Galera, vai ajudar não custa o Ministério nada, Fiel. né? Isso, não custa nada. Coisa Se inscrever simples. no canal, né? Mas que faz muita diferença pra gente. Isso, mas a gente entender essa responsabilidade, né, e divulgar bons conteúdos é muito importante. Então, valorize nosso trabalho aí de produção de conteúdo, né? Compartilhe, passe para os seus irmãos da sua igreja, né? E é isso. Boa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que você venha estar presente conosco no próximo vídeo, no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Nos vemos até lá. Valeu! Falou, tchau, tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre em nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.